bem? Boa noite. Eu estou emocionado. São muitas histórias já que me ligam à Amazônia, mas particularmente a Manaus, e muito especialmente a esse grupo tão valoroso, tão produtivo e tão combativo, que é o grupo de amigos da história, e amigos historiadores e pesquisadores, professores, aqui mesmo do ICHL. Já lá se vai um quarto de século nesse trânsito, e o que seria de nós sem a generosidade dos amigos, né? Aqui o professor James, com o seu convite que foi recusado, agora que conheço há pouco tempo o professor Nelson, que faz essa apresentação tão generosa, né? Não sei se eu sou, na verdade, merecedor dessa generosidade toda, mas eu fico muito grato e fico realmente comovido. E hoje, andando ali pelo centro de Manaus, eu passei na famosa Ramos Ferreira, estava ali, de repente, do lado do Museu Amazônico. Eu falei, entra ou não entra? Eu falei, não vou entrar, porque senão vou ser tomado por um sentimento de melancolia. Porque já, então, 20 e poucos anos, estava lá trabalhando sob a batuta da excelente colega, amiga, professora Edneia Mascarenhas Dias, no projeto, então, vamos dizer assim, heróico, pioneiro de criação do Museu Amazônico, com gestão do professor Marcos Barros, naquele período, foi, desde logo, completamente receptivo e aberto a esse projeto, e convidado pelo ainda desconhecido, né, recém-lançado escritor Milton Ratum, que tinha publicado o Relato de um Certo Oriente, era professor da casa e era assessor de relações internacionais do professor Marcos Barros, que me procurou por causa de uma pesquisa. Ele estava começando uma pesquisa sobre a história da Amazônia e pretendia escrever um épico literário, né, baseado na história da Amazônia, particularmente na história moderna da Amazônia, de Manaus, do Amazonas, mas depois ele desistiu desse projeto, né? Esse projeto acho que ficou muito distante, digamos, do perfil literário dele, né, como romancista, mas naquele momento ele tinha uma bolsa da Fundação Vita e estava querendo fazer esse projeto. Então ele me procurou, porque tinha uma coincidência, nós somos da mesma geração, a gente não se conhecia, ele estudou em São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, da USP, nos anos 70, nos anos de chumbo. Eu estudava na Unicamp, no primeiro curso de Ciências Humanas que a Unicamp criou, mas a gente não se conhecia naquele momento, né? Mas então, nesse momento, eu tinha publicado o Trem Fantasma em 88 e ele publicou o Relato de um Certo Oriente em 89. Então, tínhamos muita coisa a trocar. E a partir daí, sim, se iniciou essa troca. Eu vim para cá, já conhecia Manaus, evidentemente, na época da minha pesquisa em torno do Trem Fantasma, uma década antes, ainda no início dos anos 80, mas foi a partir de 1990, mais exatamente, que essa relação de cooperação e de amizade, para mim, de longuíssimo aprendizado, se tornou muito permanente, se tornou muito sólida e faz parte realmente da minha vida. O professor Nelson lembrou dessa coisa dos alunos, da dedicação. De fato, eu acho que, sem nenhuma demagogia, eu não sou professor populista, mas sou professor severo, que dá nota zero e que reprova, e que exige frequência na aula. Mas veja bem, eu acho que sem os alunos, né, particularmente os alunos de graduação, a universidade é um esqueleto morto. Eu sempre digo isso, quando você tem um período de férias, ou mesmo greves prolongadas, né, tem sido mais ou menos a tônica das universidades públicas nas últimas décadas, ou mesmo períodos longos de recesso, se você vê um campus vazio, para mim é também uma imagem triste, né? E o campus, normalmente, o campus ganha vida, etc., não só com os professores e funcionários, mas especialmente quando tem a viva voz, a viva presença e a viva curiosidade, digamos, dos alunos de graduação. Eu crio um certo ciúme também quando eu digo publicamente, falo isso com muita tranquilidade, que eu às vezes prefiro dar aula na graduação do que na pós. Porque na graduação ela nos reserva mais surpresas, né? Quer dizer, os alunos estão ainda numa fase de formação e esse tipo de troca pode ser muito interessante, deve ser importante, supostamente, para a formação dos alunos, mas também para nós, nessa condição de educadores, né?
às vezes, por causa talvez da própria estrutura de pós-graduação, os alunos entram na pós-graduação já muito sabidos, né, entre aspas, quer dizer, já muito dirigidos, né, estão já muito, vamos dizer assim, presos de uma ideia fixa do seu projeto, não é? Do seu tema, que às vezes é um tema que nasceu lá na iniciação científica, né? E eu digo às vezes, parece o samba de uma nota só, né? Só pensa naquilo, né? Só pensa naquele tema, só pensa naquele tópico, só pensa naquele universo monográfico. Isso é muito ruim. Isso é péssimo, aliás. Eu diria que isso para, vamos dizer assim, a perspectiva das ciências humanas e para a perspectiva de um verdadeiro espírito universitário, isso é muito empobrecedor, né? Eu sou de uma geração que teve o privilégio ainda, embora em graduação nos anos da ditadura, no caso da Unicamp, uma Unicamp tinha surgido recentemente, uma universidade que tinha como, vamos dizer, sua vitrine a área tecnológica. Por que a Unicamp? Como é que a Unicamp foi autorizada a funcionar em 66, né? Já em pleno regime militar? Porque ela surgia como uma universidade tecnológica, né? Então estava tudo muito bem. E no meio disso apareceu lá uma área de ciências humanas, que ninguém dava muita bola, né? E nessa área de ciências humanas, para nossa sorte, a sorte da geração que pôde frequentar aqueles anos, quer dizer, os professores que formaram aqui falaram, não, nada de visão departamental, nada de visão estanque, né? A ideia inicial do fundador das ciências humanas da Unicamp era de criar no Instituto de Ciências Humanas uma graduação em ciências humanas. A graduação era em ciências humanas, hoje seria impensável, né? E já na história da Unicamp isso se tornou, depois de uns anos, impensável, né? Começaram as brigas, começaram as lutas internas pelo espaço acadêmico. Os economistas estavam junto com a gente, os linguistas também. Depois, então, cada um queria ter o seu próprio instituto, seu próprio departamento, a sua própria rubrica, a sua própria graduação. Isso foi se separando até o final dos anos 70. Esse projeto, lamentavelmente, tinha sido derrotado, digamos. O fundador, inclusive, o professor Fausto Castilho, que é um filósofo de formação humanista, ele já tinha sido demitido pelo reitor, né? Então foram lutas internas muito, muito fortes. Mas vamos entrar no tema. Eu preparei um texto, mas eu estou achando que pelo clima todo aqui, eu prefiro estabelecer mesmo esse diálogo e essa conversa, que acho que pode ser mais animado para vocês, não é? Nessa hora já na educação avançando pela noite, né? Então eu acho que a gente pode estabelecer talvez esse critério, depois aqui as notas que eu tenho a gente pode eventualmente voltar a isso, né? Mas para falar em documentos, já que o professor Nelson mencionou a coisa do arquivo de Galeroti, então eu vou fazer já umas ligações aqui, estabelecer umas associações com vocês. Eu participei de fato, né, ainda numa iniciação científica, depois no mestrado, estudando então as origens do movimento operário, particularmente a presença dos anarquistas, né, no ideário social, no ideário cultural. Depois agora o que você acabou depois indo para a literatura. Digamos que os links, como se diria hoje, né, que me levaram depois para o universo literário, foram aí justamente a partir desse estudo em torno das culturas anarquistas, né, porque os anarquistas, como rejeitaram sempre, né, talvez até com muita razão, eu diria que hoje eu dou mais razão a eles do que eu dava naquele tempo, do que eu os estudava, né, no sentido de rejeitar, digamos, o plano da política institucional, dizendo que a política institucional ela já está de alguma maneira contaminada, né, por certos valores da cultura dominante. Nisso eu acredito que eles têm razão, nas estratégias, não necessariamente nas estratégias que eles propõem, mas nesse diagnóstico eu acho que existe muita verdade do que eles afirmavam. Mas enfim, então ao estudar essa cultura anarquista, eu passei a me interessar pela produção do teatro, pela produção literária, e nós tínhamos então esse arquivo. Então vou contar um pouquinho a história do arquivo rapidamente, porque eu vou fazer um link com uma data que hoje é uma data que também é simbólica, e acho que ela me deixa também um pouco tocado com algumas coisas, porque, como lembrou o professor Nelson, o Paulo Sérgio Pinheiro, ele foi meu orientador de iniciação científica e depois de mestrado. Ele é um dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade, e hoje, na manhã de hoje, exatamente deste dia 10 de dezembro de 2014, que é Dia também Internacional dos Direitos Humanos, a Comissão Nacional da Verdade entregou o relatório final à presidenta Dilma, né, lá em Brasília, hoje na manhã, e já depois, logo depois da solenidade da entrega desse relatório da Comissão da Verdade, que são 3 grossos volumes de cerca de 4.000 páginas, né,
que merecem, portanto, o imediato escrutínio de todos os pesquisadores e particularmente dos historiadores enfim, do Brasil contemporâneo, etc. Enfim, já ao meio-dia, esse relatório, quer dizer, acredito que se hoje for fazer, eu não fiz esse teste, mas quem for fazer, esse relatório já está disponível na internet, né? Integralmente. Os 3 volumes estão disponíveis a todos, cidadãos e cidadãs, né, do Brasil e fora do Brasil, quer dizer, eles podem ser consultados integralmente. Isso é uma coisa muito importante, né, para a sociedade brasileira, enfim, e para a memória social brasileira. Mas eu vou falar disso, então. O arquivo Edgar Leorotti era um arquivo criado por um militante operário anarquista, Edgar Leorotti, que era de origem, ele era brasileiro, nasceu numa cidadezinha perto de Campinas, a cidade de Mojimirim, que fica a 50 quilômetros de Campinas, de origem, na verdade, de origem alemã, né, de imigração alemã. Como boa parte dessa força de trabalho inicial da classe operária tinha origem, né, na imigração europeia, particularmente italiana, mas não só, né, entre outras também germânica, no caso, os antepassados de Edgar Leorotti eram de origem germânica. Mas ele próprio brasileiro, ele era tipógrafo, ou seja, operário gráfico, né, fabricante de jornais, como todo operário gráfico, com muita consciência política, né, vamos dizer assim, pelo próprio ofício, né, necessariamente você tem contato direto com a informação, né, com o conhecimento, com a palavra e com a linguagem. E ele, ao longo da vida, ele morreu em 1968. Né? Ele tinha essa obsessão, né, essa obsessão arquivística. Ele guardava tudo. Ele guardava os jornais, guardava as revistas, guardava os panfletos, né? Não só dos grupos aos quais ele se ligava, dos quais ele participava, ele guardava documentos de todo o movimento operário. Ele foi uma liderança importantíssima, não é? Até pelo menos 1930, 35, até 35 é o final da publicação de um jornal operário importantíssimo na formação do proletariado brasileiro, que é o jornal A Plebe. Ele foi o seu principal diretor, o seu principal editor. Mas digamos que pelo menos até 22, o surgimento do Partido Comunista, os anarquistas tinham uma certa hegemonia no movimento operário, né? E o Edgar Leorotti, para vocês terem uma ideia, ele foi da liderança principal da greve geral de 1917, que talvez tenha sido, né, uma das maiores greves operárias mundiais, né? E no Brasil, sem dúvida, uma das maiores greves operárias que já aconteceram no Brasil, que não foi só em São Paulo, né? Ela se espalhou por todo o Brasil. E em São Paulo, os operários estiveram numa situação de duplo poder. Eles estiveram realmente prestes a chegar numa situação de tomada do poder político, e claro que foram, a partir daí, duramente reprimidos. O Edgar Leorotti participou desse movimento, para vocês terem ideia um pouco da importância da figura histórica dele. Bom, o curioso é que ele conseguiu esconder esse arquivo, né, e guardar bem guardado, até o seu falecimento, né, ele morreu morte natural, já bastante idoso, em 1968, né, preciso dizer, estávamos na ditadura militar, e esse arquivo, se sabia dele, né, havia um professor da Sociologia de São Paulo, o professor Aziz Simão, que estudou a história do sindicato, né, a relação entre sindicato e Estado, um professor até muito interessante, ele inclusive era deficiente visual, né, e fez toda a sua carreira acadêmica já como deficiente visual, grande intelectual. E o professor Aziz Simão tinha trabalhado, era muito amigo do Edgar Leorotti, tinha trabalhado nesse arquivo. Então se sabia, depois o historiador, hoje já tão conhecido, Boris Fausto, né, também teve contato, fez a sua livre-docência, trabalho urbano e vida social, né, literária, em cima do arquivo de Edgar Leorotti. Bom, nessas alturas, entre os seus filhos e herdeiros dele, era um arquivo de qualquer maneira privado, tá certo? Não era um arquivo público, era um arquivo que era dele e que estava então com sua família depois do seu falecimento, num depósito lá no Brás, né, no antigo bairro operário, um bairro extremamente emblemático da história da classe operária em São Paulo, no Brasil, e guardado lá em condições, vamos dizer, não tão excelentes do ponto de vista da conservação do material, mas estavam guardados, né? E veja bem, quer dizer, depois de 64, 68, não é paranoia não, né? Quer dizer, o risco de um arquivo desse tipo, com essas características, ser, vamos dizer, objeto de uma repressão, né,
para usar a palavra que se usava na Primeira República com jornais operários, de um empastelamento, né, de uma invasão, de uma destruição, era muito grande, não era pequeno esse risco era real. À medida que se achasse que esse arquivo tinha alguma ligação com algum grupo político contemporâneo das greves, por exemplo, vamos falar lá das greves de Osasco e Contagem, para falar de uma cidade tão cara ao professor James, a cidade de Osasco, em 68, era possível que, de repente, né, se resolvesse, falar, peraí, isso aqui é material subversivo, né? Vamos colocar isso na fogueira, ou coisa do tipo. Então, naquele momento, a família do Edgar Lorotti estava negociando a transferência desse arquivo para os Estados Unidos, mais exatamente para a Universidade do Texas, em Austin, que tem, aliás, tem uma tradição forte de estudos latino-americanos, tem uma das maiores, se não a maior biblioteca sobre a América Latina dos Estados Unidos, né? É uma biblioteca impressionante, a sua